Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Você pode sentar. Quem está feliz? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 24 e 25. E depois deixa aberto sua Bíblia, que nós vamos ver alguns versículos também. O tema da minha mensagem hoje é: Deus vai restabelecer a sua força. Deus vai restabelecer a sua força. Deus vai restabelecer a sua força. Amém. Depois, versículo 24. Depois, esta mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de... Vamos, igreja, deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém. Deixa aberta sua Bíblia, por favor, e preste muita atenção aqui. Juízes, o livro de Juízes, você vai ler todos os capítulos de Juízes, até o último, no capítulo 21, e você vai ver um cenário se repetindo. Preste muita atenção. O povo era abençoado por Deus, e quando ele era abençoado por Deus, eles abandonavam ao Senhor. E quando eles abandonavam o Senhor, Deus permitia que o povo inimigo invadisse o povo de Israel, o povo de Deus, escravizasse aquele povo. Eles sofriam muito. Então eles choravam, clamavam, oravam a Deus e pediam pela misericórdia de Deus, para que Deus entrasse com uma provisão, uma providência para mudar aquele cenário que eles mesmos plantaram. A Bíblia diz então que o Senhor levantava libertadores. Diga comigo, libertadores. No tempo dos juízes, eram os juízes que eram os libertadores. Tem alguns, Gideão, Débora, e aqui está outro, Sansão, um grande juiz. E aí a Bíblia conta que quando Deus levantava esse libertador, ele libertava, obviamente, o seu povo, trazia eles de volta, e o povo começava a ser abençoado mais uma vez. E quando eles eram abençoados, o que eles faziam? Abandonavam a Deus novamente. Aí Deus permitiu o ciclo. Deus permitia que o povo inimigo viesse, roubasse deles, tirasse eles. Todas as vezes que eles faziam algo que era mal aos olhos de Deus, Deus permitia que o inimigo entrasse no território e roubasse, às vezes até, tudo aquilo que eles haviam produzido durante muitos anos. E aqui nessa história de Sansão, Deus está levantando um deles. E essa história que eu falei para você, desse ciclo de a coisa melhorar, então eu abandono a Deus. Melhorei, abandono. Aí eu choro porque eu tô sofrendo. Aí Deus vem e me socorre. Aí quando eu estou bem, eu largo Deus de novo. Esse cenário não é muito diferente do cenário na vida de alguns nos dias de hoje. Mas só em Juízes, de 21 capítulos, você vai ler 17 vezes essa situação acontecendo. 17 ciclos, 17 estações, 17 temporadas que acontecem dessa forma. E este homem, Sansão, diga comigo, Sansão. Vai, faça melhor, diga Sansão. Sansão foi um desses juízes que Deus levantou exatamente com uma tarefa. E para ele Deus deu algo muito especial. Sansão, ele vai se tornar o homem mais forte que já tinha existido na face da terra. Deus presenteia ele com essa unção de força, e essa força era necessária para que ele protegesse o povo contra os filisteus, contra o povo que era inimigo do povo de Deus. Sansão tinha uma responsabilidade de cuidar da nação. Sansão tinha uma responsabilidade de motivar, inspirar e ensinar a nação a correr aos pés do Senhor Jesus. O grande problema é que este homem que deveria fazer tudo isso se tornou o primeiro a dar um exemplo negativo do que jamais deveria ser feito. Foi o primeiro entre o povo de Israel que perdeu o foco,
que perdeu o senso de direção. E eu vou falar com você aqui nesse tempo que nós temos, de 3 fases na vida do Sansão. Quantas fases? 3 fases. A primeira, diz o texto que nós lemos, que o Senhor visita os pais de Sansão. E o que ele diz aos pais de Sansão? O filho que vai nascer de vocês será diferente. O filho de vocês é muito especial. O filho de vocês será nazireu. Ou seja, é um voto, é um pacto, é um propósito diferente. Ele vai ser, porque nazireu significa ser separado, consagrado, é alguém separado de Deus, alguém escolhido por Deus. Assim será o filho de vocês. Ele não vai cortar o seu cabelo, porque o nazireu, até hoje, os nazireus, eles não cortam o seu cabelo. Ele não cortará o cabelo, não passará navalha na sua cabeça. E mais, ele não vai de forma alguma colocar nenhum tipo de bebida alcoólica na sua boca. Nem champanhe em final de ano. Nada, ele não pode beber bebida alcoólica. Por quê? Porque quem é separado por Deus não bebe a bebida alcoólica. E eu quero alguém que seja separado, eu quero alguém especial, eu quero alguém diferente. Era isso que Deus estava falando com os pais de Sansão. Os pais de Sansão então separam para que ele fosse alguém extremamente usado por Deus. E a Bíblia diz que ele cresceu com força, ele cresceu com unção. Porém, o mesmo que ele cresceu em força, ele cresceu em irresponsabilidade. O mesmo que ele cresceu em força, ele cresceu com irresponsabilidades. Ei, guarde isso, muito cuidado, porque aquilo que é para ser a sua maior vitória, pode representar a sua maior derrota. Cuidado, porque aquilo que pode ser o seu maior dom e talento, pode ser a sua maior ruína, a sua maior queda, se não for utilizado da forma como Deus gostaria que você utilizasse. Existem vitórias na minha e na tua vida, que ela só te piora e te leva para a derrota. E há derrotas na minha e na tua vida que só me melhora e nos leva para a vitória. Sansão tornou-se juiz em Israel. E qual que era a responsabilidade dele? Manter o povo livre, principalmente na época, pelo maior inimigo do povo de Deus, que eram os filisteus. E Deus colocou força, diga com força, força. Vai, com força. E força aqui significa unção, diga força. Só diga força. Unção. O que significa força? Sansão tinha muita unção. E a unção fazia dele ter aquela força. A força não era humana. Porque quando você lê a Bíblia, não existe homem na face da terra que poderia ter a força que Sansão teve para fazer o que Sansão fez. Vou te dar alguns exemplos do currículo aí do Sansão. Capítulo 14, você pode anotar, depois você lê em casa, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que Sansão matou um leão. Ah, mas o Davi também matou. Sim, também. Por que Davi matou? Por causa da unção, não pela força que ele tinha. Para provar que Sansão não era uma força natural. A Bíblia não diz somente que Sansão matou o leão. A Bíblia é clara quando ela diz que Sansão rasgou o leão. Não é uma força natural essa. É uma unção. É uma força sobrenatural que Deus havia colocado sobre aquele homem. A Bíblia diz no capítulo 14 também, versículo 19, que Sansão sozinho matou 30 homens. Nossa! Se isso já não é força, se isso já não é unção. Mas a Bíblia não para por aí, ela diz também no capítulo 15, versículo 4 e 5, que ele amarrou 300 raposas pela cola, amarrou 300 raposas e colocou fogo nelas. Quem aqui já amarrou o gato no gato? Ninguém, né? Aleluia. E orar por você. Olha aqui, irmão, raposa esperta, raposa que tem uma velocidade, raposa que só para pegar já é difícil. 300. Ele pegou essas bichinhas, amarrou a cola delas e ateou fogo nelas. Por mais forte que seja um ser humano, não tem capacidade alguma de cometer esse genocídio.
Sansão, no versículo 8 do capítulo 15, diz que matou não um filisteu, mas vários filisteus. Tem mais, para eu continuo. A Bíblia diz que no versículo 15 do capítulo 15, que Sansão encontrou uma queixada, um queixo de jumento. E com esse queixo de jumento ele matou 1000 homens. Você já parou para pensar um jumento inteiro na mão desse cara? Um queixo de jumento, ele matou 1000 homens. 1000 homens com uma queixada, Mirna, com uma queixada, 1000 homens. Isso é uma coisa sobrenatural. A Bíblia diz que no capítulo 16, versículo 3, algumas das coisas que Sansão fez. No capítulo 16, versículo 3, diz que ele arranca uma das portas do templo. Ei, não é a porta da tua casa, não é a porta da minha casa. São portões que protegem a cidade, Paulo. Essa porta, ela tinha mais de 1000 quilos. Era aço e madeira maciça, ferro e madeira maciça. Essas portas tinham mais de 20, 30 metros de altura. Esse camarada pega aquela porta, coloca nas costas e sobe até o Monte Hebrom e coloca a porta lá no Monte Hebrom. Quem é que faz isso? Sansão. Alguém que Deus escolheu, derramou sobre ele a unção e deu forças a ele para que ele protegesse o seu povo. Essa é a primeira fase do Sansão. Fortão, cabeludão. As moças piravam na maionese. Ele era poderoso, ele era bonitão. Porém, infelizmente, Sansão, que era para usar esse poder para uma finalidade, começou a usar esse poder para outra finalidade. E esse é um grande problema. Todas as vezes que você usa o que Deus te deu com outra finalidade, o final não será bom. Sansão começa a usar aquilo que Deus deu a ele de forma errada. Sansão, ele tinha um temperamento descontrolado. Sansão não tinha limites no seu temperamento. Conhece alguém que perde a paciência logo? Sansão. Sansão é um camarada que é um pavio de pólvora com um curto pavio. Se é que tinha, porque a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 19, que os ascalonitas estavam jogando, não sabemos o que, mas Sansão perdeu. E eles começaram a rir dele. O que ele fez? Matou os 30 homens na hora. Só porque estavam rindo dele, porque ele havia perdido a partida. E tem muita gente, meu irmão, que lamentavelmente é igual Sansão. Não mata, mas tem vontade. Tem muita gente que não é controlado. Ele não consegue controlar o temperamento dele. Não leva desaforo para casa. Resolve tudo na força do seu braço. Se tiver que falar, pastor, eu falo mesmo. Eu desço da cruz, deixo de ser crente. Não, tu não desce da cruz, tu continua sendo barraqueiro. Esse é o problema. Tu não deixa Jesus controlar o teu temperamento. Até quando? Quanta coisa que tu já perdeu na vida por ser assim, pensa comigo. Resolve tudo no grito. Alguém já disse certa vez que aonde o grito chega, a inteligência sai pela porta. Aumente os teus argumentos, não a tua voz. Não precisamos gritar. Podemos conversar, podemos dialogar, podemos discutir ideias sem a necessidade de nos impor na questão de aumentar o tom da nossa voz. Há muitas pessoas hoje como Sansão, e vou te falar mais, falo ou não falo? Nem é tão forte assim como Sansão. O Sansão gritava, todo mundo olhava, o cara é forte, não dá para encarar não. Mas tem uns magricelinhos aí, meu irmão. Verdade. Sabe Chihuahua? Como é que é o nome do Satanás de vocês lá? Pincher. Sabe? Pequenininho, meu irmão, né, Antônio? Mas faz um barulho. Parece que tem um rinoceronte com gastrite dentro dele. Pessoas com temperamento indomável. Pessoas que não aceitam não. Pessoas que não aceitam opinião. Gente que não aceita nada. Ele sabe tudo. Você começa a falar algo para ele, ele já te corta na hora e diz, eu sei. Não sabe nada, mas ele sabe tudo. Sansão era assim. Conhece alguém? Não olhe para o lado, olhe para mim. Sansão era assim, desse jeito. Sansão era devasso. Não tinha freios.
Era prostituto, sim, tinha muitas mulheres, todas as mulheres que ele queria, ele tinha, antes fosse feio. Porque aquilo que era para ser a sua maior virtude, acabou sendo o seu maior defeito. Ele não aceitava perder. Ei, guarde isso. Quem não sabe perder nunca vai vencer. Porque todos que venceram na vida, em algum momento da sua jornada, tiveram que saber lidar com essa palavra, derrota. Me diga um vencedor, e você vai ver que a história dele, o resultado hoje é a vitória, mas talvez é uma coleção de derrotas que ele teve para poder chegar aonde que ele chegou. Meu sobrinho, ele fez um teste agora à tarde, o Natan, filho de César da Michele, ele joga vôlei, e agora à tarde ele foi para a seletiva aí do estado, vai tentar uma vaga aí na seleção de Santa Catarina para jogar vôlei. Acabou agora há pouco, eles mandaram mensagem para mim, e amanhã sai o resultado, fez hoje à tarde a seletiva. E aí eu falei para o César, César, você já conversou com o Natan sobre isso? Ele disse, já expliquei para ele o quê? Que se ele não for selecionado, não tem problema. Ele tem que aprender a saber. E assim, ele falou, eu até falei para o Natan que se acaso ele não for convocado, isso faz parte do processo e é melhor que seja agora mesmo. Do que amanhã depois uma seletiva para a seleção brasileira, para disputar o Mundial, e ele não for selecionado, talvez o trauma vai ser maior ainda. Então é preferível talvez que nesse momento, Deus sabe de tudo, e se preciso for ele não ser convocado agora, legal. Para quê? Para ele se aperfeiçoar ainda mais, se preparar ainda mais para alcançar os seus objetivos. Eu disse, legal, é isso aí. Os nossos filhos têm que saber lidar com as derrotas, porque nós fazemos parte de uma geração que não sabe perder. Não gostar de perder, tudo bem. Agora, não saber perder, meu irmão. Quantas pessoas que partem para a ignorância quando perdem. Perde a cabeça quando perdem. Então, entenda e guarde isso no seu coração. Existem derrotas que realmente fazem parte da nossa jornada. Sansão não aceitava perder. E como resultado, a sua força se tornou a sua maior fraqueza. Eu estou falando da primeira fase da vida de Sansão. Sansão, com força, cabeludo, na primeira fase, governou Israel durante 20 anos. Quantos anos? Mas não governava a si. Governou Israel, mas não governou a si. E eu vejo muita gente assim, e eu vou falar. Falo ou não falo? Administra a empresa, mas não consegue administrar sua vida emocional. Administra, paga conta, faz compra, tudo certinho, mas não administra o seu temperamento. Pessoas que estão administrando, mas não querem ser administradas. Pessoas que querem dar ordens, mas não querem receber ordens. Pessoas que querem ensinar, mas não querem sentar para serem ensinados. Assim era Sansão. Assim é a vida de Sansão. E ele só teve algumas vitórias na vida dele, daquelas que nós falamos aqui, não é porque ele era forte, mas é porque o Espírito do Senhor que o fazia forte estava nele. Somente por causa disso que ele estava vivo. E somente pelo Espírito de Deus que está em nós, que eu e você estamos aqui sentados ouvindo essa mensagem e estamos vivos. Porque se não fosse a misericórdia, a graça e o favor de Deus na minha e na tua vida, nós estaríamos largados em um cemitério na nossa cidade, abandonado e esquecido por muitas pessoas que um dia se lembravam de nós. Sansão não morreu em nenhuma dessas situações, porque o Espírito do Senhor guiou ele desde o ventre da sua mãe. Porque Deus falou, eu tenho um propósito com o filho de vocês. E enquanto eu estiver na vida dele, pode ter certeza que nada de mal vai acontecer nele. Ei, ninguém está de pé porque é bonitinho, não. Ninguém está de pé porque o teu sobrenome é um sobrenome conhecido nessa cidade. Porque aqui é muito valorizado isso. Você não está de pé porque a tua inteligência, porque você é 50 anos crente, não. Eu e você estamos de pé pelas misericórdias de Deus que não tem fim sobre as nossas vidas. Lamentações 3:20 diz o quê? 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Então essa é a primeira fase na vida de Sansão. Cabeludo, com força, está podendo.
achando que está podendo. Mas aí entra a segunda fase. Qual é a fase que entra, igreja? Qual é a fase? A segunda fase de Sansão. O Sansão que acabou com tantos inimigos agora vai cair diante de uma mulher, que inclusive essa era a sua maior fraqueza. Mulheres. Não podia haver um rabo de saia. Esse é o Sansão. Esse é o Sansão que entrava no Instagram das irmãs e curtia todo mundo. Deus está falando aí, minha irmã. Sansão tinha mulher, mas andava no Instagram das outras. Sansão é o cara que não tirava o olho retrovisor quando passava. Sansão era perigoso. Ainda bem que era só naquele tempo. Essa é a segunda fase na vida do Sansão. Sansão, meu irmão. Sansão foi... As mulheres são poderosas, né? Para não dizer perigosas, né? Poderosas. Uma mulher vai acabar com a vida desse cara. Dalila. Quem já ouviu falar da Dalila? A esposa de Sansão. Sansão e? Dalila pegou o Sansão num dia mau. Porque quando ela começa a namorar com o Sansão, ela começa a dizer assim: nossa, você é muito forte, né? Fortão, bonitão, cabelão. Nossa, esse é para casar. E o bicho todo bobo já. Porque homem nunca vi bicho tão bobo. Sou eu que não sou assim, mas o homem é tudo igual, tudo bicho bobo. Olha aqui para mim. Tudo fora. Começou, Heraldo. A Dalila começou a dizer assim, ó: qual é o segredo da sua força? Ele se me amarrar palha nas mãos, eu perco minhas forças. Amarrou palha. Aí ela disse: lá vem os filisteus. Ele, pá, forte, não era isso. E ela foi tentando, porque é assim que o diabo faz. Ele não quer te derrotar, na verdade ele quer, mas ele tem muito mais paciência que você. Então todo dia ele vai tirando um pouquinho teu. O espírito de Dalila aqui é um espírito maligno, que vai roubando a tua força. Dalila tem o poder de te cansar. Ela vai te cansando. Tem o Dalilo também. Vai te cansando também. E aí chega um dia que o Sansão está bem cansado. Já está até confiando na Dalila. E a Dalila diz a ele: qual é o segredo da tua força, meu amor? Eu vou te falar, corta o meu cabelo. E ele dormiu. E ela cortou. Aí ela pega e dá um cutucão nele daqui a pouco. Ei, lá vem os filisteus. A Bíblia diz que o Sansão se levanta, meu irmão. E quando ele vai para cima dos filisteus, não acontece mais nada. Por quê? Porque a Dalila conseguiu sugar todas as forças de Sansão. Sansão achava que ainda tinha força. Luz residual. As estrelas que você observa hoje, a maioria delas já não existe mais. O que existe é uma luz residual. A luz ainda existe, mas que daqui a pouco vai se apagar. Mas a estrela já não existe há muito tempo. Há muitos anos luz de nós não conseguimos. A velocidade da luz nos faz ainda ver luzes que já não existem mais. E há muitos cristãos como Sansão, acreditam que ainda estão brilhando, mas já apagaram faz muito tempo. Acredito que ainda uma glória está sobre ele, que um dia foi no encontro com Deus, um dia eu orei, um dia eu jejuei, um dia lá atrás no passado eu entreguei minha vida para Jesus, um dia eu me batizei nas águas, um dia lá atrás eu tive uma experiência com Deus. E hoje não há mais nada a não ser pensamentos, imagens, em lembranças de algo que já passou há muito tempo. Alguém que acha que ainda tem cara de quem brilha, ainda tem nome de quem está de pé, mas já morreu faz tempo. Aqui acontece a morte, não literal, mas espiritual, nessa segunda fase, na vida do Sansão. A Bíblia diz que levaram Sansão para o terreno do inimigo, os filisteus. Prenderam ele. O que fizeram? Fizeram dele um escravo. E depois usaram ele como se fosse um ator, melhor, um palhaço. E para piorar o que já estava ruim, humilhando ele, eles furam os 2 olhos de Sansão e ele fica cego. E Jesus certa vez, guarda isso, aquilo que rouba as tuas forças tem que ser furado mesmo.
Jesus certa vez falou: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor entrar no céu sem olhos do que entrar lá no inferno com os 2 olhos. Se a tua mão te faz pecar, corta ela e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem as mãos do que entrar no inferno com as mãos. E é o que acontece exatamente na vida de Sansão. Muitos, como Sansão, vão relativamente bem quando o Espírito do Senhor está sobre ele. Mas no momento em que Dalila aparece na sua vida, acaba o mover do Espírito Santo e ele acaba vivendo de luz, como nós falamos há pouco. O que representa Dalila, eu já falei, um espírito maligno. Dalila representa tudo aquilo que tenta roubar de você, aquilo que Deus está tentando plantar há anos. Dalila representa tudo aquilo que rouba a tua força, ou as tuas forças, no plural. Pastor, mas como essas coisas acontecem? Eu vou te falar. Primeiro, uma Dalila que rouba as tuas forças é a Dalila chamada decepção. Ah, como rouba a força dos cristãos. A maior cartada, preste atenção, a maior cartada do inimigo contra a minha e a tua vida é fazer você ficar decepcionado dentro da igreja. É você se decepcionar com o irmão. É você se decepcionar com o seu pastor. É você se decepcionar com o seu obreiro, com o seu líder, com a sua ovelha. A maior cartada do inimigo é essa. Fazer você se decepcionar dentro da igreja para sair dessa igreja e para outra igreja. Que não vai demorar muito, a cartada vai ser a mesma. Só você que ainda não entendeu, não percebeu. Só muda os cenários, mas a forma, o modus operandi é o mesmo. O diabo vai agir sempre da mesma forma, tentando fazer você se frustrar com alguém dentro da igreja. Irmãos, você está dentro da igreja, é como você chegar dentro de um hospital, no corredor, olhar para as pessoas que estão doentes e dizer assim, ó, saiam daqui, vocês não devem estar aqui. Aqui é um hospital e vocês estão doentes, saiam daqui, saiam daqui. Não tem lógica. Assim é a igreja. É eu achar que na igreja todo mundo é perfeito. Não é. Igreja é um hospital que recebe doentes. Igreja é um hospital que recebe todos os tipos de enfermidades para serem saradas no Senhor Jesus, é óbvio. Não estamos aqui para viver a vida inteira preso a isso, e não podemos usar isso como uma desculpa para não melhorar. Sim, queremos e vamos melhorar, mas a decepção é algo que muita gente, Dalila então coloca um canudinho e começa a sugar a tua vida. Nossa, eu pensei que nessa igreja, nossa, eu pensei que aquele irmão, nossa, eu emprestei 10 pila para ele comprar uma coxinha, nunca mais me pagou. Ah, meu Deus, e ainda vai na igreja, ai meu Deus, ai meu Deus. Meu irmão, o que é isso? Isso vai roubando a tua força. Dalila também significa incredulidade. Você começa a orar, as coisas não acontecem. E aí você começa a questionar a Deus. Deus, não acontece na minha vida. Aconteceu na vida do pastor Júlio, aconteceu na vida da Beth, aconteceu na vida do fulano, ciclano. Na minha vida não acontece, Deus. E aí você começa a ficar incrédulo. Aí o pastor libera uma palavra, você chega ao ponto de dizer o seguinte: eu não creio. Eu não creio que isso aí vai acontecer. A incredulidade chega a tal ponto que o coração da pessoa se fecha, se blinda. Por quê? Porque ela vai sendo enfraquecida na sua fé. Ela vai perdendo as suas forças. Dalila chamada incredulidade. Prejuízos também é uma Dalila. Você só perde. Isso vai te entristecendo. Deus, eu dou o dízimo, por que essas coisas acontecem? Eu sou ofertante, por que essas coisas acontecem? Por que as portas não se abrem? Pelo amor de Deus, por que isso está acontecendo? E de tanto que é batido nessa tecla, daqui a pouco você vai perdendo as suas forças. Dalila também representa as doenças, as enfermidades. Em nome de Jesus, a cura para alguém aqui nessa tarde, essa noite, em nome de Jesus. Dalila também rouba as nossas forças através das tragédias, das mortes. A gente perde alguém que nós amamos demais. Isso rouba as nossas forças. E o diabo se aproveita muito. Porque se tem um momento que o inimigo se aproveita da minha e da tua vida, são os momentos de fragilidade emocional. Quando estamos vulneráveis, nós somos uma presa muito fácil para o inimigo. Dalila, suga as nossas forças. Quem está aí diz amém.
Tem a Dalila da falta de apoio também. Não, só pode ser uma pegadinha. O mundo inteiro deve estar se uniu para não me ajudar. Meu pai ajudou todos os meus irmãos, ele não me ajuda. Minha mãe ajuda todo mundo, eu não ajudo. Não tem ninguém, pastor, que pede para mim se eu preciso de uma oração. Não tem, nem tu, pastor, vai me visitar. Ninguém, falta de apoio. E aí você vai colocando isso na cabeça, que ninguém te ajuda. É a síndrome do patinho feio. É a síndrome do isoladinho, do tadinho. É isso que o diabo quer, irmão. Dalila gosta disso. Porque ali ela vai sugar toda a tua força. Dalila também, uma das maiores formas de Dalila roubar a tua força é o pecado. Pecado. Dalila no pecado, meu irmão, você pecou, Dalila vai sugando tudo. Isso é vitamina para ele, para o diabo. Ele vai te roubando tudo, ele vai te enfraquecendo de tal maneira que daqui a pouco você está se arrastando, não quer mais saber de ir para a igreja, não quer saber mais de orar, de ler Bíblia, ouvir louvor, não quer mais saber de mais nada. Mais nada. O pecado amarra uma âncora na tua alma e te leva cada vez mais para o fundo. E de repente você só se arrasta. Há uma Dalila chamada também a idade. Alguns vivem se escondendo atrás disso. Eu sou muito novo, ou eu sou muito velho. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus não tem problema é com idade. Ele fala para um menino que era só para ele abrir a boca que Deus falaria através dele, Samuel, o profeta. Ele diz para Abraão que seria o pai de uma grande nação quando tinha 75 anos e ele vai ter o filho quando ele tem 90. Se tem uma coisa que Deus não está nem um pouco preocupado é com essa questão de idade. Mas muitas pessoas acabam sendo enfraquecidas por isso. Agora, Dalila, sabe o que é interessante? Pergunte o que, pastor? Melhore, por favor. É que a Dalila, ela não chegou arrebentando com Sansão, não. Olha aqui para mim. Porque tem pessoas que acreditam que o diabo, a Dalila, o espírito maligno, ele vai chegar vermelhão, com 2 chifres, uma cola comprida, uma ponta de flecha na ponta e um tridente na mão. E vai gritar: eu sou o demônio! Tem gente que acha que vai ser assim. Verdade. Tem gente que diz: eu tenho medo porque ele é tão feio, ele... não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Foi assim que a Dalila chegou para o Sansão? Meu irmão, se fosse uma baranga, pode ter certeza que o cara nem ia dar atenção para ela. E é assim que o inimigo de Deus faz, é assim que faz a tal da Dalila. Meu irmão, não te iluda. Dalila não chega espalhafatosa gritando, não. Ela chega sugando aos poucos. Ela chega bonitinha. Ela chega com creme Victoria's Secret. Cheirosa. Unha de fibra. De gel. Bolsinha da Louis Vuitton. Tá rindo, né? Perfuminho da Chanel. Cucuma de Sommel de Parfum. Ela chega com um aplique no cabelo que não dá nem para perceber, irmão. Toda maquiada. E olha para você e diz: prepara. A missionária Anitta. Irmão, olha aqui para mim. Cuidado. Cuidado. Sempre é sedutor. O diabo nunca vai colocar na ponta do anzol carne podre. Sempre na ponta do anzol ele vai colocar carne fresca. E depois que você pegou na carne que ele gostaria que você pegasse, ele tem você como ele quer. É assim que acontecem as coisas. Foi assim que Dalila chegou, ela seduziu Sansão. E como no exemplo de Sansão, ela te faz fraco, cego, preso, escravo e zombado. Mas aí vem o versículo 22 do capítulo 16. O cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo depois que foi rapado. O cabelo da cabeça de quem, igreja? De quem, igreja?
O cabelo cresce quantos centímetros por ano? 12. Alguns, o meu já faz tempo que não cresce assim, mas 12 centímetros por ano. 1 centímetro mais ou menos por mês. No caso de Sansão, o cabelo representava força. Não era só o cabelo. No caso de Sansão, Deus estava restabelecendo as forças dele. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai restabelecer a tua força. Que Ele vai meter o pé nessa Dalila em nome de Jesus. E você vai ter as tuas forças restabelecidas em nome de Jesus. Você precisa levantar das quedas mais fortes do que antes de cair. Você precisa se levantar mais forte do que antes da queda. 2 alpinistas, preste atenção. 2 alpinistas tentaram durante 2 vezes alcançar o cume do Monte Everest. E eles tentaram, se dedicaram, se esforçaram e não alcançaram seu objetivo. Quando eles desceram do monte na segunda tentativa, toda a imprensa estava reunida, esperaram os 2 e ali fizeram uma seletiva de imprensa. E perguntaram a eles: vocês vão tentar novamente? Já é a segunda. E aí um tomou a posição e disse: sim, nós vamos tentar. Vamos sim, com certeza, e dessa vez nós vamos conseguir. Então aquele repórter disse a ele o seguinte: o que garante que você vai conseguir se vocês já foram 2 vezes e não conseguiram? Aquele alpinista foi até a foto do Everest e disse o seguinte: o Everest parou de crescer, nós não. Daqui a 1 ano nós vamos crescer muito, e daqui a 1 ano nós vamos alcançar o nosso objetivo. O que te jogou no chão ontem não vai te jogar no chão amanhã. O que te derrubou ontem, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para aprender com essa queda, e Ele vai te levantar para vencer em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Eu preciso continuar. Paro ou continuo? Por que a força de Sansão voltou? Vamos lá. Porque o cabelo dele cresceu, amém? Não. Porque o propósito voltou. Agora, por que é que voltou a força de Sansão? Primeiro, porque ele se afastou daquilo que sugava sua força. Ai, 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 meu irmão. Tem gente que gosta de apanhar. Tem gente que gosta de perder. Tem gente que gosta de ser fracassado. Olhem para mim. Você sabe que o que suga a tua força é aquilo e você continua ali. Você sabe que o que suga a tua força é aquele Dalilo lindo, musculoso, olhos claros, altão, fortão. Não sei. Talvez a Dalila, ai, mas ela é tão linda. Ela não presta, pastor, mas ela é linda. Você sabe, meu irmão, no laço que você está, e você não larga, gosta de sofrer. Ô sofrência, Deus me livre. Meu irmão, se você quer restabelecer a tua força, você precisa se afastar daquilo que rouba as tuas forças. Ei, para alguns, é só não ouvir as notícias de manhã. Mataram 30. A mãe mata o filho dentro de uma sacola plástica. Não sei o quê. E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Tiro no peito não sei quem. E o cara lê isso tudo, vai para o trabalho já assim, ó. Já vai estressado, já vai ansioso, já vai... Se desconecta, irmão. Ei, se desconecta. Tem gente que tem que parar de ver rede social dos outros. É só olhar tuas notificações. Veio mensagem? Não, não veio. Então tá bom, vamos embora. Mas não, ele fica lá, ó. E daqui a pouco tem uma frase lá. Nem sei que frase é. Estou tentando procurar alguma coisa na minha mente aqui. Tem gente que diz que é bom, vive na igreja, mas na vida real é diferente. Mais ou menos. Ele já olha e diz, tá falando de mim. Tá falando de mim. Aí ele já vai. Eu sei que não tem disso aqui. Aleluia. Ele já vai. Story. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estava aqui na rede social, aí eu vi uma mensagem de quem vai na igreja e tal. Para com isso, irmão.
Isso rouba as tuas forças. Isso tira o teu foco. Uma das coisas mais importantes que Deus nos deu nesse tempo é o tempo. E você fica investindo tempo, perdendo tempo com essas coisas. Para! Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que rouba as nossas forças. Você sabe que se você ir naquele lugar você peca e você vai. Você sabe. Você diz, eu estou num propósito, não vou mais beber. Mas vive no boteco, jogando sinuca. Você sabe que se você ir naquela festa lá, você vai fazer besteira. Mas você vai. Ou seja, você procura sarna para se coçar, como minha avó já dizia. Verdade. Então, se eu não quero mais perder as minhas forças, eu quero ter minha força no Senhor, eu não posso mais ir para os lugares que roubam minha força. Ei, fecha a porta para essas pessoas que estão entrando na tua casa. Tem gente abrindo a porta de casa e recebendo pessoas que murmuram, falam mal de todo mundo. Quando sai, meu irmão, o demônio está em tudo que é canto, dá lila para todo lado, sugando a tua força, roubando a tua força. E você diz, ai, estou tão cansado, não sei porquê, não fiz nada o dia inteiro, mas estou tão cansado. Não sabe a opressão que está ali dentro? Aprenda a dizer não. Ah, mas é tão difícil até dizer o primeiro. Depois que você falou o primeiro, você vai criar hábito. E aí vai ser muito mais fácil você dizer não para as pessoas que querem roubar as tuas forças, que querem sugar as tuas forças. Afaste-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Me tira do centro da vontade de Deus, não é para mim, estou fora. Para ti é fácil, né, pastor? Tu é pastor? Não, eu sou homem igual qualquer homem aqui. Sou sujeito a todas as tentações que todos os homens aqui são tentados também. Sou da mesma forma que eu não estou dentro de uma bola de vidro, não. Eu saio ali fora, eu tenho convívio com as pessoas, eu frequento estabelecimentos, mas eu sei também das fraquezas que eu tenho. E eu sei que se eu alimentar isso ali, eu vou perder no final. Então é não agora, acabou. Você precisa se afastar de todas as coisas que se afastam de Deus. Foi por isso que a força voltou para Sansão. Segundo, porque a força voltou para Sansão? Olha para mim, porque ele foi preso. Porque ele foi a única forma que Deus encontrou para parar ele. Senão ele ia morrer antes. Então Deus pensou, aliás, Deus disse, vou prender esse cara. Por quê? Porque se eu prender ele, acabou, ele fica presinho lá e quietinho. Um dia uma mãe me procurou e disse o seguinte, pastor, eu estou desesperada. Eu descobri que meu filho é traficante de drogas. Eu sabia que ele era usuário, mas agora eu encontrei balança, eu encontrei papel, eu encontrei, enfim. Ele está traficando, ele tem dinheiro e ele não trabalha. Pastor, e agora? Eu disse, minha irmã, era um menino desviado, eu disse assim, minha irmã, vamos orar. E pode ter certeza que seu filho logo será preso. Ela, está amarrado em nome de Jesus. Eu disse, você prefere ele preso ou morto? Porque se ele não for preso logo, e lá dentro ele tem uma condição de meditar na vida, ou ele sai pior, porque é a universidade do crime, ou ele sai transformado. Porque se ele continuar nessa pegada, eles vão matar ele logo logo. Porque esse é o final sempre de alguém que vive nessa vida. É muito cedo, essas pessoas perdem a vida muito cedo. Aí essa pessoa disse assim, mas meu Deus, pastor, se ele for preso. Eu disse, não te preocupa, minha irmã, Deus está cuidando de todas as coisas. Não deu um ano. A mãe me procura e diz, o meu filho foi preso, pastor. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, como glória a Deus? Glória a Deus, lá ele está guardado. Tem horas que Deus nos leva para a cidade de descanso, e a cidade de descanso não é a cidade que eu penso que é. É o tempo que Ele quer nos levar a essa cidade de refúgio. Esse garoto foi preso. A mãe vai visitá-lo ali na cadeia, na penitenciária. E ela disse um dia para mim assim, você sabe que eu cheguei lá, pastor, e ele estava lendo a Bíblia? Eu disse, olha aí, ó. Olha aí. E ele está participando de culto lá dentro também, porque lá tem o trabalho carcerário, a missão. E os missionários entram lá, os pastores, e fazem culto uma vez por semana, e ele está participando dos cultos. Eu disse, está vendo, minha irmã? Era melhor ele estar aqui fora fazendo a coisa errada? Ou ele está lá dentro agora adorando e louvando a Deus e Deus transformando a vida dele? E aí, o que você acha? Aqui fora não queria estudar, lá se formou, 1º e 2º grau. Aqui fora não li um livro, lá leu até o meu livro. E fez resenha. Porque tem que fazer para diminuir pena. Ou seja, tudo que não fazia aqui, fez lá. Aqui não queria trabalhar, lá trabalhava para diminuir pena.
Ou seja, tem coisas que Deus vai permitir acontecer na minha e na tua vida, porque tem coisas que só vão melhorar quando piorar mais ainda o que já era ruim. Então não se queixe. Se é para restabelecer a minha força, Senhor, faça o que preciso ser feito. E às vezes Deus vai fazer exatamente dessa forma como eu estou te falando, como Ele fez também com Sansão. Porque a força voltou? Porque Sansão, em primeiro lugar, ele se afastou daquilo que sugava suas forças. Em segundo lugar, porque ele foi preso. Terceiro, porque ele teve que perder alguma coisa que era muito valiosa para ele. E infelizmente, irmãos, tem gente que lamentavelmente tem que perder para dar valor. E o meu conselho é: não perca para dar valor, dê valor para não perder. Vou repetir. Não perca para dar valor, dê valor para não perder. Quem é casado aqui? Já dá para ver tua cara de sofrimento. Pelo amor de Deus, meu irmão, quem é casado aí, deixa eu ver. Que susto. Às vezes, Paulo, eu e minha esposa estamos conversando e a gente vê uma mulher que a gente conhece. A minha esposa pergunta: amor, tu sabe se ela separou? Eu disse: por quê? Ela está tão bonita. Mas não é assim? Por que você não se cuida agora, minha filha? Por que não passa uma escova nesse cabelo? Por quê? O cara chega em casa do trabalho, a mulher: vote no Barbicha. Não precisa nem dizer qual é a foto que tem ali, né? Pelo amor, agora tá lá, academia, toda bonitona, batendo foto, publicando. Antes, pelo amor de Deus, minha irmã, acordava de manhã com cara de quem se arrependeu de não ter morrido na madrugada. Nem pede para repetir, que isso aqui é assim na hora. Olha aqui, mas não é só as meninas não, os meninos também. Cara relaxado, não corta as unhas do dedo, do pé. Deus está revelando aqui. Cara não passa um desodorante, parece que tem a Branca de Neve e 7 anões mortos debaixo do braço dele. Não se cuida, não escova os dentes. Agora separou, colocou até lentes. Clorets, aquelas. Começou a colocar agora lente no dente, fazendo até. Agora virou metrosexual. Pinta a unha. Antes era cheio de micose, meu irmão. Pelo amor de Deus, não se cuida. Não se cuida. Valorize para não perder. Tem gente que perdeu, olha assim: uau, o que eu perdi? Verdade, perdeu. Acabou, não valorizou. Não valorizou aquilo que era tão precioso ao seu lado e foi embora. Quantos que dizem: nossa, eu podia estar naquela empresa, junto com aquele meu amigo que hoje é diretor lá, eu comecei junto com ele, nós estávamos construindo carreira, mas um dia o meu temperamento, briguei com o chefe lá, chutei todo mundo, me mandou embora, eu podia estar lá até hoje. Pois é, né? Que pena. Esses dias não, há um tempo, um pastor amigo meu, muito amigo mesmo, irmão, assim, nós somos muito amigos. E ele disse assim para mim: sabe, pastor Rafael, hoje eu estou congregando na igreja tal. Eu sou o pastor auxiliar naquela igreja, e eu sei qual é a igreja que ele está. É uma igreja que hoje, pela graça de Deus, alcançou um nível de notoriedade e influência gigante na nação. Eu posso afirmar a você que é uma das igrejas muito abençoadas assim, que o Senhor tem levantado, não só nessa nação, mas no mundo inteiro, que tem feito a diferença. O pastor é meu amigo lá dessa igreja. É uma igreja muito abençoada. Esse pastor é um cara fantástico, um cara simples. E ele falou assim: você sabe que quando o apóstolo lá começou a igreja, era ele, o fulano e o ciclano. Nós 4 começamos a igreja juntos, naquela cidade. Eu disse: sim, eu lembro. Pois é, né? Olha só, você sabe por que eu sei daquela igreja? Eu disse: não sei. Ele disse: porque nós estávamos começando a igreja e logo assim Deus fez algo incrível na nossa igreja. Nós começamos a ganhar, assim, crescer muito rápido. Deus começou a fazer uma coisa da forma como Ele queria fazer, muito rápido. E aí chegou um momento que o apóstolo da igreja recebeu um convite para ir pregar num seminário, numa conferência, lá na igreja do Getsemane Batista, do pastor Jorge Linhares, em BH. E o Jorge Linhares, ele é um cara que sempre foi uma referência no meio evangélico. Até hoje ele é. E eu estou falando uma história de 30 anos. 35 anos.
E aí ele falou, quando receberam um convite, eu fiquei todo empolgado. Nossa, nós vamos para BH. Vamos começar o ministério itinerante, os pastores agora vão sair para pregar nas outras igrejas. E aí então o pastor presidente, o apóstolo, me chamou e falou assim, ó, amigo, o pastor lá pediu para eu levar mais 2 comigo. Então vai eu, vai ele e vai ele. E você fica. Porque você é o cara que eu confio para deixar aqui na igreja, cuidando da igreja enquanto eu estou fora. Então você pastoreia a igreja nesses 15 dias que nós estamos lá. Na hora ele disse que ele ficou tão revoltado. Ele disse, pastor Rafael, eu fiquei tão revoltado, fiquei chateado. Por quê? Porque eu queria sair, eu queria pregar também. E nem me toquei que a igreja, eu ia pregar 15 dias na igreja. Na minha igreja, na igreja ali, daquele momento que estava sendo constituída. Eu fiquei tão chateado que eu olhei para ele e falei assim, ó, se eu não sirvo para ir com vocês, eu também não sirvo para ficar aqui cuidando da igreja. Aí o pastor tentou pacificar, pastor sempre pacificador, né? Não, meu irmão, não pensa assim, pensa na oportunidade de você ficar e tal. Ele disse, não, cara, não quero. Olha, eu vou sair, é tempo já que eu precisava te falar isso. Não precisava falar nada, mas aquela hora, os 5 minutos de loucura, de insanidade, de um temperamento que não é controlado por Deus, jogou tudo por terra. E ele saiu da igreja. Irmão, ele passou por muita igreja. Foi auxiliar em muitas igrejas. Nós somos amigos há mais de 25 anos. Eu sei de toda uma boa parte da trajetória dele. Por último agora ele estava numa igreja que aconteceu uma situação e ele não suportou aquela pressão, saiu de lá e voltou, sabe para onde? Aquela de 35 anos, ele voltou para aquela igreja. Só que a diferença é que hoje ele poderia estar junto com aqueles apóstolos lá, na condição que Deus levou eles por causa do trabalho, do tempo, da dedicação, do esforço. Só que agora ele chegou e vai ter que sentar e conquistar todo o espaço que um dia ele teve. Por quê? Porque não aprendeu a dar valor quando tinha. Agora ele está valorizando. Só que o caminho é mais árduo. Já não tem mais a mesma pegada de uma juventude. Já não tem mais o mesmo esforço, mesma força. Tudo tão diferente. Olhe para mim. Não perca para valorizar. Valorize para não perder. Quem é casado aqui? Quem é casado? Olha para tua esposa aí do seu lado, se ela estiver aí, seu esposo, se tiver. Se não, fecha o olho e fala para ti mesmo. E diz assim, me leva para jantar hoje. Isso. Me valoriza. Me valoriza. Separou é Balneário Camboriú, meu irmão. Ó. O velho da lancha. Sai cada coisa, né? Era casado, não levava nem pra prainha do Xereda. Só os antigos. Quem sabe o que é a praia do Xereda? Levanta a mão. Olha aí, ó. Vocês não sabem, mas Timbó já teve praia. Era a praia do Xereda, o nome. Vamos continuar. Para ou continuo? Eu já vou acabar, fica aí. Aperta o cinto aí que tem mais um pouquinho de Deus aqui. Por que foi que a força voltou? Ele se afastou, ele foi preso e ele entendeu a dar valor àquilo que ele tinha perdido. E em quarto lugar, ele orou. Se tem uma coisa que faz a força voltar na minha e na tua vida, é algo chamado oração. Por que você acha que é tão difícil para orar? Exatamente por isso, porque o diabo sabe e ele coloca uma opressão para que você não ore. Ontem nós tínhamos um número de pessoas aqui muito semelhante a esse número que nós temos agora aqui. Eu fiquei muito feliz, porque quem veio no começo ficou até o final e ainda aumentou no final um pouco. No final, 8 horas, começamos às 2 da tarde até às 8 da noite. 6 horas de oração aqui na igreja, intercessão, clamor pela nação, palavra. Foi lindo o que Deus fez aqui durante 6. Eu saí das minhas férias, eu estou de férias. Saí das minhas férias para vir aqui, porque para mim, meu irmão, esse momento eu não troco por nada na vida. Essas 6 horas que são as minhas primícias que eu entrego a Deus, dos meus primeiros 6 meses aqui na igreja. Eu sei que muitos infelizmente não puderam estar, mas quem estava aqui percebeu o que Deus fez. Nós entramos aqui tudo igual uns cordeirinhos, mas saímos daqui tudo como leão, cheio da unção do Espírito Santo. Porque se você quer ter a tua força restabelecida, oração. Oração.
Para assistir uma série de Netflix, você assiste a série toda em uma semana, madrugada, agora eu vou maratonar. E para orar, meu irmão, só Jesus na causa. E aí depois, tô fraco. Eu contei uma historinha ontem aqui da mulher fraca. Fala ou não falo? A irmãzinha estava na igreja e sempre reclamava com o pastor. Tô fraca, pastor. Tô fraca. Ele disse, irmã, vai orar. Não, tô fraca, porque eu oro, mas eu tô fraca. Meu Deus, não consigo ter fé. Tô fraca. Um dia, meu irmão, no meio do culto, um cara endemoniou. Entrou um demônio nele. Ele se levantou, deu um chute nas cadeiras, Rafa, de plástico. E começou a gritar, vou matar! Eu vou matar o crente mais fraquinho dessa igreja. A irmãzinha lá atrás se levantou. Eu sou forte, Senhor, eu sou forte. Tem que orar. Diga, eu tenho que orar. Tem que fazer o quê? Não vai acontecer absolutamente nada na tua vida sem oração. Nada vai acontecer. Se acontecer foi sorte. E eu não vivo por sorte. Eu vivo por propósito. Nunca foi sorte na minha vida. Sempre foi Deus. E que assim seja na tua vida também, em nome de Jesus. Eu vou acabar. Terceira fase na vida de Sansão. Primeiro, cabeludão, bonitão, fortão, 20 anos de governo. Segunda fase, a Dalila detona ele vai preso. Agora a terceira fase e última. Pode subir louvor. Não tão cabeludo. A terceira fase, Sansão aprendeu uma coisa muito importante. Que a partir daquele momento, se Deus desse a ele uma chance, ele iria depender olhe para mim, eu já vou finalizar. Única e exclusivamente a sua dependência estaria no Senhor, mais ninguém. Porque a força está recobrando, a força está voltando. Mas ele decidiu que a partir daquele momento, a confiança dele não estaria mais na força do seu braço. A força dele estaria em quem? No Senhor. Deixa ele aqui. Vem cá. Vem cá, lindão. Oi. Tudo bem com você? Não? Sansão, olhe para mim. Sansão aprendeu a depender do Senhor. Eu queria fazer a cena com o menino, mas ele fugiu. A Bíblia de Sansão está cego. Presta atenção. O cabelo cresceu. Os olhos, nunca mais. Por quê? Porque o cabelo tinha a ver com o propósito. Os olhos tiravam do propósito. Então Deus não permitiu que ele voltasse a enxergar, porque se ele voltasse a enxergar, ele perdia novamente o propósito. Então o que ele faz? A Bíblia diz que ele cego. De repente alguém pega na mão dele. Ele não tem mais o que fazer, irmãos. Ele está totalmente dependente de ajuda. A força dele, por mais que já estivesse de volta nele, e ele já sabia disso, mas não resolvia nada, porque ele precisava estar dependente a alguém que levaria-o a cumprir o seu propósito. E a Bíblia diz que ele pega na mão de um garotinho, um menino, que pega na mão dele, ele cego, e aquela criança conduz ele até os pilares do templo. E quando ele chega ali naqueles pilares do templo, ele faz uma oração. E ele diz, Senhor, só mais uma chance. Me dá mais uma chance, só mais uma chance. E Deus deu a ele a última oportunidade da vida dele. Agora ele está restabelecido na sua força, está no centro da vontade de Deus. Você conhece a história? Ele derruba as colunas do templo, o templo desaba e mata milhares de filisteus. Olha que interessante. Quando Sansão volta para o centro da vontade de Deus, em 2 minutos acontece o que não aconteceu em toda a história da vida dele. E hoje eu vou orar, porque há pessoas que estão aqui que precisam voltar para o centro da vontade de Deus, de depender de Deus.
Não depender da tua conta positiva no banco, não depender do teu esforço, não depender dos teus colaboradores. Não, não, não. Você vai depender única e exclusivamente do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que não aconteceu durante 10, 20, 30 anos na tua vida vai começar a acontecer a partir dessa noite. Será que eu posso ouvir um amém? Nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Vamos ficar de pé? Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Comece a orar. Pastor, eu preciso de uma oportunidade. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem cá. Isso, vem aqui. Feche os seus olhos.